noite, amigos. Tudo bom com vocês? Esperamos encontrar todos bem, protegidos pela providência divina. Nesse instante, vamos iniciar mais uma reunião do nosso Centro Espírita Eurípides Bassanufo desta noite. Ainda de forma virtual, devido à pandemia, mas esperando, cheios de certeza que dias melhores virão e que em breve nós poderemos nos reunir de forma presencial. Hoje nós vamos contar com a colaboração do nosso companheiro Rony para fazer a prece inicial da reunião. Rony, por favor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que estou aqui para fazer a prece de início da reunião da noite. Gostaria que todos elevassem o pensamento ao nosso Mestre Senhor Jesus, fechando os olhos, imaginando a figura amiga de nosso Senhor Jesus com suas vestes brancas, de braços abertos a nos acolher. Senhor Jesus, nesse momento sublime de estudo e oração, Senhor, estamos aqui para buscar o aprendizado necessário, o lenitivo necessário para as nossas almas. Que nós possamos estar de coração e alma aberta para receber o lenitivo, Senhor, da palestra da noite. As suas palavras, os seus ensinamentos, que os bons espíritos, Senhor, sob o seu comando, possam nos orientar e orientar aquele a quem for fazer a palestra dessa noite. Agradecemos, Senhor, de coração aberto, todas as bênçãos em nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus. Sê conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Queremos agradecer ao Rony pela participação na reunião. E nesse momento nós vamos passar para a palestra. E hoje nós temos um colaborador, o Fernando Monte, o qual passará para nós, a mensagem evangélica da noite. Por favor, Fernando. Olá, muito bom estarmos aqui nesta oportunidade para falarmos a respeito do Evangelho de Jesus. E hoje trataremos do tema Aprendendo a Lição, que se encontra no capítulo 95 da obra Palavra da Vida Eterna, psicografada de Chico Xavier. No capítulo 95, com esse título, Aprendendo, nós vamos encontrar o seguinte texto: Tornai-vos, pois, praticantes de palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade, a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porquanto, a breve espaço, serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes e auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções do plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio, na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque, se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Ora, todo aprendizado, todo conhecimento tem sua finalidade ligada a uma ação efetiva. A própria lei divina, gravada na nossa consciência, determina que nós sejamos voltados ao trabalho, que voltados à ação, seja em qualquer tipo de atividade de ordem moral e de ordem
evolutiva. E todo o trabalho lícito, ele serve para o nosso progresso. Ele é útil para o nosso progresso. Não é menos verdade. Portanto, que para a nossa evolução espiritual, também o aprendizado e o conhecimento adquirido acerca do Evangelho de Jesus nos impulsiona e nos determina o caminhar e o agir para frente. A doutrina de Cristo, ela nos ensina que, na medida em que aprendemos, nós somos convidados a realizar uma ação em contrapartida. Aceitar esse chamado é que é outra história. Nem todos aceitam e nem todos têm a consciência de que precisam efetivamente praticar uma ação efetiva com base naquilo que realmente aprendem. Muitos acreditam que o aprendizado que recebem veio por acaso e que devem guardar para si. Na verdade, nós sabemos que nenhum conhecimento, nenhum aprendizado foi feito para ser guardado. Todo conhecimento, ele determina uma ação no sentido de sua divulgação ou de sua aplicação para o bem da sociedade, para o bem do próximo. Parece que Tiago, ele sabia muito bem da tendência natural que tem o ser humano à omissão, não é? De tal sorte que muitos se contentam em realizar o seu culto, em aprender. Muitos se contentam, às vezes, de receberem um determinado conhecimento, um determinado aprendizado, mas não se preocupam em divulgar, em repassar, em atuar no sentido de difundir o Evangelho de Jesus. Vejam aí os exemplos que nós temos, os apóstolos de Jesus, como Pedro, Paulo, Tiago, os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas, João, cada qual desempenhou um papel fundamental, essencial para a consolidação do Evangelho de Jesus. Essa compilação da história de Jesus somente aconteceu graças ao testemunho desses discípulos, desses seguidores do Cristo. E esse exemplo que nós temos deve ser observado, deve ser estímulo para cada um de nós. É bom lembrar que Jesus, ele não escreveu uma só linha acerca do seu ministério. Jesus, ele agiu, ele mostrou através de ações a que veio a este mundo. Num ministério curto de 33 anos, mas de bilhões e bilhões de anos, é claro, de evolução para se tornar esse espírito superior e governador da Terra. Mas ao longo desses anos que ele esteve aqui, ele não escreveu, mas os seus seguidores, mas aqueles que testemunharam suas ações, estes sim, escreveram e relataram cada gesto e cada ato de Jesus. E nós temos isso consolidado através da Bíblia Sagrada. A própria ressurreição de Cristo, narrada por Marcos, no capítulo 16, de 1 a 20, mostra a grandeza que é nós estarmos preparados, aptos para testemunharmos a grandeza de Jesus, a grandiosidade de sua obra. Olha só que texto e que relato maravilhoso. Passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Imagine aquela pedra pesada dos sepulcros da antiguidade, daquela época. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca.
e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. E continua o relato dizendo que elas ficaram assustadas e, por conta disso, não divulgaram, não repassaram inicialmente aquele testemunho. Depois, Jesus foi visto por outras 2 pessoas. Depois, ele se apresentou para os discípulos. Todos esses relatos foram registrados, não pelo próprio Jesus, mas pelo testemunho de seus seguidores. Nós somos convidados a todo instante a também testemunharmos, a agirmos conforme o conhecimento que adquirimos. E Emmanuel, nesse texto, ele deixa muito claro que nada acontece por acaso. Os conhecimentos, eles vêm naturalmente com um objetivo específico e que ele nos adverte. Fiquemos atentos, porque nenhum conhecimento é por acaso. Essas experiências, essas revelações, nos impulsionam realmente ao estudo do Evangelho. E na medida em que assim o fazemos, nos surpreendemos com a necessidade de avançarmos rumo à nossa reforma íntima, diária, permanente, oferecendo o nosso testemunho e também muito trabalho. Eu me lembro de uma passagem bíblica descrita por Paulo, grande discípulo de Jesus, que inicialmente era o perseguidor, responsável pelo apedrejamento de Estevão e que na época então era Saulo e depois tornou-se Paulo. E na sua epístola, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4 a 7, ele nos fala sobre o amor. Meus irmãos, o amor, essa palavra por si só, ela fica vazia se ela não vem com uma ação correspondente ou correlacionada. E o amor, ele se revela no ato da caridade. A caridade é o amor materializado em nossas ações. Pararam para pensar nisso? E a doutrina espírita, ela se notabiliza justamente por defender que cada indivíduo tem esse compromisso de fazer a caridade, de fazer o bem ao seu próximo. Nesse texto bíblico a que eu acabei de me referir, há algumas traduções que, ao invés então de amor, coloca-se no lugar a expressão caridade. E é um texto lindo, acredito que todos nós já o conhecemos, mas usando a expressão amor. Mas veja só como fica esse texto se eu, ao invés de amor, eu usar a expressão caridade. Olha só. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não trata com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça, porém se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, porém, ainda que haja profecias, desaparecerão. Ainda que haja línguas,
cessarão. Ainda que haja ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, desaparecerá. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, bem enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem as três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. A caridade é a soma de nossas ações com o sentimento que nos nutre, que nos move a agirmos conforme essas ações, essas atitudes. E elas só podem se materializar a partir do momento que eu consigo aceitar, conhecer cada palavra de Jesus, as boas novas trazidas por Jesus, as bem-aventuranças trazidas por Jesus. Praticar é preciso. Não é errado dizer então que os espíritas temos a nossa vida pautada em nossas ações. Fazer o bem é a tônica e o cerne do Evangelho de Jesus e também do Espiritismo. Nós não temos outro meio de aprender as virtudes de Cristo, como o amor, a humildade, o desprendimento das coisas materiais, a virtude do perdão, se não agirmos, se não praticarmos. Essas virtudes, elas não são conquistadas estaticamente. Elas requerem um agir de cada um. Cada um de nós temos a responsabilidade de, com o aprendizado que temos, colocá-lo em prática em prol da difusão do Evangelho de Jesus, das boas novas de Jesus. Praticar o bem ou reformar intimamente são verbos que retratam realmente um movimento, uma dinamicidade, um agir. Não só aquilo que estudamos, que aprendemos, mas, sobretudo, as nossas ações, apoiadas nos conhecimentos que adquirimos, é que representam o dever de todos nós, de cada um de nós. E nós vamos observar várias passagens citadas por Emmanuel, mesmo nessa obra, A Palavra da Vida Eterna, que demonstram o quão essencial para o homem é testemunhar as boas novas de Jesus. Vigiar e orar também é uma tônica. Mas percebem que o ato de vigiar e orar não é um ato passivo, estático. O vigiar e orar também determina um ato, uma ação, um comportamento ativo. Permanecer inerte é considerado abominável a todo cristão. Isso se compararmos o exemplo deixado pelo governador da terra, que em sua curta passagem por aqui mostrou efetivamente trabalho árduo, incessante, e deixou aqui a sua marca, a sua grande influência sobre nós. Tanto que na questão 625 do Livro dos Espíritos, ali deixa muito claro que Jesus é o modelo perfeito a ser seguido por todos nós. Por isso, meus irmãos, nós temos um compromisso e uma necessidade de conhecer a doutrina, temos o compromisso de aprender nas experiências do dia a dia o que significa todos os princípios e todos os conhecimentos que Jesus trouxe para nós. Mas, ao lado de conhecer tudo isso, é bom lembrar o que o texto diz: o médico, o artesão, o engenheiro, qualquer outra profissão que seja. É claro que é preciso aprender o ofício. Mas
em relação ao Evangelho não é diferente. Nós exercitamos a nossa profissão de fé, mas a partir do momento que conhecemos a doutrina é que vamos professá-la. Para que sejamos praticantes da palavra, é preciso antes que nos preparemos. Nenhum conhecimento vem por acaso. Nenhum aprendizado ocorre sem uma razão de ser. Dentro da lei divina, nós observamos que o trabalho, e que quando se fala em trabalho, não tem como a gente não pensar em ações efetivas. E que a lei do trabalho determina que nós realizemos uma atividade, que nós realizemos alguma profissão lícita, e na espiritualidade a nossa profissão é praticar o bem, praticar a caridade, exercitando todos aqueles sentimentos, todas aquelas virtudes que Jesus nos trouxe e nos ensinou. Aí vem a pergunta: de que vale todo o conhecimento adquirido, se você guarda esse conhecimento para si, se você nada faz para a prática do bem? É uma reflexão que nós precisamos fazer. E a gente pode lembrar aqui agora da parábola dos talentos. A parábola dos talentos, quando Jesus a trouxe para nós, ele tinha um objetivo muito grande de ensinar aos seus discípulos e a nós também o quão importante é cada um de nós usarmos os talentos que nós temos para pregar o Evangelho. Ele enfatizou a necessidade de cada qual, conforme a nossa capacidade, façamos o que for possível para a prática do bem. Só para lembrar, então, aquele senhor que pretendia viajar para longe, chamou seus servos e a cada qual entregou uma quantidade de talentos. Ao primeiro, ele deu 5 talentos. Ao segundo, ele deu 2 talentos. E a um outro, ele deu 1 talento. E viajou, foi embora. Passado muito tempo, esse senhor retornou. E, como já era de se esperar, ele cobrou contas dos seus servos. E aquele que recebeu 5 talentos, quando ele retornou ao seu senhor, ele então entregou, devolveu os 5 talentos, mas ele granjeou ainda outros 5 talentos, totalizando 10 talentos. E aquele senhor ficou muito feliz. Ah, servo bom e fiel, sobre muito eu te colocarei. A mesma coisa aconteceu com aquele a quem foi confiado 2 talentos. Ele, ao devolver os 2 talentos, também granjeou outros 2 talentos, no que trouxe muito agrado ao seu senhor. E, finalmente, aquele outro servo último, que recebeu um único talento, o que ele fez? Ele enterrou o talento que recebeu. E ao entregar aquele único talento, ele disse: olha, senhor, eu enterrei o talento porque eu sei que o senhor é muito austero e eu sei que o senhor colhe aonde não semeou. Então eu fiquei receoso, enterrei, e agora eu estou te devolvendo o que é seu. E aquele senhor ficou, nós já sabemos, muito chateado com aquele servo e disse que aquele servo era preguiçoso, negligente, poderia ter colocado aquele talento no banco para render juros, mas não entregar única e simplesmente o mesmo talento que ele recebeu. Bem, essa é uma lição espetacular. Se naquela época as pessoas tinham dificuldade de compreender a missão de Jesus aqui na Terra, tinham dificuldade de entender o conteúdo dos ensinamentos de Jesus, ainda hoje as suas parábolas tornam verdadeiras e concretas cada ação
e cada conhecimento que Jesus quis nos transmitir. E Ele nos concede talentos, Ele nos concede riquezas. E aí vem a interrogação: como nós estamos usando os talentos que Deus nos concedeu? Como nós estamos praticando os talentos, os dons que eu tenho recebido ao longo dessa e de outras existências? Será que eu estou enterrando o conhecimento que eu tenho adquirido, o aprendizado que eu tenho adquirido? Será que eu estou sendo omisso no testemunho que eu preciso dar? A parábola dos talentos é espetacular quando nós tentamos entender o que Jesus tem para cada um de nós. Meus irmãos, a jornada de cada pessoa é individual. Cada um está em um estágio evolutivo diferente em relação ao outro. E Jesus sabe disso. E Jesus espera de nós exatamente o que está ao alcance de cada um de nós, conforme a nossa capacidade. E a regra é uma só: colocarmos em prática aquilo que nós conhecemos. Eu vou agora até me dar ao luxo de fazer de conta aqui que eu vou criar uma parábola. E vamos comparar o Evangelho de Jesus a um manual. E o Evangelho de Jesus não é outra coisa que um manual para a nossa vida, que determina o caminho que devemos seguir. Mas se é um manual, imaginem, um manual como outro qualquer, um manual, um eletrodoméstico, quando você adquire um ar-condicionado, um notebook, uma máquina fotográfica, enfim. Você precisa do manual para saber usar esse equipamento. Quando não vem o manual, vem pelo menos um link, né? Indicando aonde você tem que se dirigir aqui para encontrar o tutorial, o modo de usar aquele aparelho. Ora, para que serve o manual? Se não nos ensinar a usar o aparelho adquirido. Quer dizer, então, que o manual sozinho, ele não tem utilidade. O manual, por si só, ninguém lê um manual só para conhecer o conteúdo daquele manual. As pessoas têm o manual consigo para aprenderem como usar o aparelho adquirido. E o Evangelho não é assim também? Para que serve o Evangelho se nós, com o conhecimento que adquirimos sobre ele, não colocarmos em prática aquilo que ele nos ensina, aquilo que ele nos traz? A nossa vida espiritual é pautada por nossas ações que são praticadas à luz das boas novas trazidas por Jesus. As riquezas que Jesus nos concedeu estão ali. A doutrina espírita é esse manual maravilhoso que nos ensina o caminho a seguir. E aí vem a indagação que eu faço a mim e que talvez você queira fazer a si próprio. Será que eu tenho seguido adequadamente esse manual? Será que Jesus efetivamente tem tocado o meu coração com suas palavras? Será que as revelações que nós temos tido ao longo de toda a nossa vida têm surtido o efeito desejado e têm contribuído para o nosso progresso e a nossa evolução? Vivemos momentos difíceis, numa crise que parece sem fim, numa pandemia que tem retirado do nosso convívio pessoas a quem amamos. E nós não temos uma bola de cristal para saber o momento em que nós seremos chamados para o plano espiritual novamente. Será que temos aproveitado essa existência para adquirirmos conhecimentos e ao mesmo tempo colocá-los em prática? Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos estar atentos para cada conhecimento, cada aprendizado adquirido,
e que saibamos colocá-lo em prática. Que Deus abençoe a todos nós. Agradecemos ao colaborador Fernando pela ajuda na nossa reunião e pedimos a Deus que o abençoe, que esteja sempre com ele, o ajudando nessa caminhada. Nesse momento, nós vamos pedir ao Marlon para fazer uma leitura, para preparar já o nosso ambiente para a segunda parte da nossa reunião. Marlon, por favor. Boa noite, meus queridos. Tudo bem? Nós vamos fazer uma leitura do livro Senda para Deus, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o interessante dessa leitura, denominada Pai Nosso, é o Pai Nosso em poesia. Muito interessante. Vamos à leitura. Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, de amar aos nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faz a vontade de teu amor, assim seja. Essa poesia foi ditada pelo Espírito Monsenhor Horta a Chico Xavier, em 9 de março de 1953. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Agradecemos ao Marlon pela leitura e nesse instante vamos para a segunda parte dos nossos trabalhos, da nossa reunião, que é o passe e a fluidificação das águas. Nessa noite vamos contar com a colaboração da Marta para fazer esse trabalho. Por favor, tia Marta. Boa noite, irmãos queridos. Agora chegou a hora de nosso passe magnético, fluidificação das águas. Então coloque a sua água numa garrafinha ou no copo para que seja fluidificado, para que possa receber as bênçãos do plano espiritual através dos nossos médicos espirituais e que todos nós possamos receber essa fluidificação e ao tomarmos essa água possamos nos sentir fortalecidos espiritualmente e fisicamente. Que possamos nós elevar os nossos pensamentos até o Pai Celestial, através dos nossos amigos espirituais, através dos nossos anjos de guarda e também através do Mestre amado Jesus e Maria Santíssima. Que possamos ir buscar no Pai forças, equilíbrio, serenidade e que os nossos amigos espirituais, essa equipe espiritual a quem nos referimos, possa estar conosco e ir ao Pai para agradecermos, para louvarmos, para pedirmos que sejamos mais tranquilizados, que recebemos nesse instante a magnetização dos amigos espirituais, passando por todos os nossos centros de força,
coronário, frontal, laringe, cardíaco, plexo solar, esplêndido e básico. Depois dessa fortificação, nós vamos receber uma tranquilidade, uma paz, uma serenidade. Procure ficar bem serenos. Receba essa magnetização com muito amor, com muito carinho. Sinta a presença desses amigos, dessa equipe maravilhosa que está sempre nos atendendo. Essa equipe que trabalha com Eurípides Barçanufo, que está sempre nos atendendo, que possamos mergulhar nessa energia sublime, vinda do plano espiritual, através desses mentores. Pai de amor e bondade, Mestre amado Jesus, que nesse instante possamos sentir o abraço fraterno de Maria Santíssima, nos energizando, suavizando os nossos corpos, tanto espiritual como material, porque sabemos que tudo que temos no corpo material é proveniente dos nossos corpos espirituais. Então, sejamos capazes de buscar a cura através da mentalização, da oração, desse passe magnético que os amigos espirituais estão nos doando. Senhor Jesus, mais uma vez, queremos vos agradecer por essa oportunidade de estarmos unidos em pensamento, unidos em oração, sentindo as vibrações do plano espiritual chegando até nós. Obrigada por tudo. Obrigada, Maria Santíssima. Obrigada, Mestre amado Jesus. Obrigada, amigos espirituais, por essa paz, por essa harmonia, por estarmos tão tranquilos e retirando tudo aquilo que nos faz mal, deixando de lado o ódio, a vingança, os sentimentos de pânico, de ansiedade, de tudo que nos faz mal. Nós estamos tentando, através do passe magnético, retirar isso para que os nossos corpos, tanto físico como o nosso corpo espiritual, fica em harmonia, em paz, em serenidade. Que todos possam permanecer com a paz do doce Rabi da Galileia, o nosso amado Mestre Jesus. Que possamos, nesse instante, ser todos do fundo de nossas almas, o contentamento de estarmos aqui recebendo esse passe magnético e também recebendo a frutificação em nossas águas. Obrigada e que a paz de Jesus permaneça com todos, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Agradecemos a tia Marta por essa colaboração com o passe e esperamos que todos tenham recebido esses bons fluidos em suas casas, que todos possam ter recarregado seus fluidos vitais nesse momento do passe. E chegando já ao final da nossa reunião, queremos agradecer a presença de todos, principalmente da espiritualidade amiga. Queremos agradecer pela nossa saúde, pelo apoio que estamos tendo espiritualmente, fisicamente falando, nesse momento de pandemia. Então, nesse momento, nós vamos contar com a colaboração da nossa companheira Maria Auxiliadora, que fará a prece final. Por favor, Auxiliadora. Mas você vem com o seu coração e me mostra que a vida é doação, é doação, é doação.
Mestre amigo Jesus, chegamos mais a um final da reunião pública desta noite do Centro Espírita Eurípedes de Barçanufo. Agradecemos imensamente a oportunidade, a chance de estarmos encarnados no planeta Terra, compartilhando experiências incríveis e participando de um momento, de um evento tão único. Agradecemos as bênçãos que recebemos todos os dias, pela manhã, assim quando acordamos. Agradecemos pelo sol, pelo dia, pela noite, por todas as florestas, todas as águas, todos os animais. Agradecemos imensamente esse planeta maravilhoso. Que nós possamos ser gratos por esta vida aqui na Terra, que é tão passageira. Pedimos apenas misericórdia e compaixão dos nossos irmãozinhos, que outrora ainda não compreendem o vosso amor e vossa grandeza. Os irmãozinhos que têm partido para as outras dimensões, os familiares que às vezes ficam desolados, pedimos compaixão dos nossos irmãos. Mas, enfim, nós temos e recebemos todos os dias das nossas vidas os recursos necessários para caminhar, para seguirmos em frente nessa jornada maravilhosa que é a reencarnação. Muito obrigada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações e obsessões, mas livra-nos da prática de todos os males, principalmente contra o nosso semelhante e a nós mesmos. Assim seja.